Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que veremos é 2 Samuel 21. Que pontos podemos dar destaque na leitura de hoje? O primeiro deles é que esse capítulo vai trazer uma história que pode parecer aos nossos olhos bem fora do contexto, até porque nós cremos em um Deus que não era como os deuses antigos, que as pessoas tinham que oferecer sacrifício para aplacar sua ira e para lhes serem favoráveis, mas um Deus de amor. E aqui vemos que, após uma fome de 3 anos, Davi consultou o Senhor sobre o que poderia estar causando aquela fome, e Deus lhe respondeu dizendo que havia uma pendência a ser resolvida do reinado de Saul ainda. Saul havia buscado matar alguns dos gibeonitas no seu zelo para com o Senhor. E aí, esses gibeonitas era aquele povo que Josué, dentre os cananeus, havia prometido poupá-los, não matar, e eles viraram servos dos israelitas. Mas agora alguns deles foram mortos, e Deus disse que essa fome tinha a ver com essa questão. Então Davi buscou saber junto aos gibeonitas como ele poderia fazer, que resgate eles queriam, para que Deus voltasse a ser favorável ao povo e eles fossem vingados. E aí a resposta que eles deram foi uma resposta que vai contra os costumes de hoje. Eles pediram 7 homens da casa de Saul para que eles fossem enforcados. Estranho, não? Mas a verdade é que era uma questão complexa. E no Antigo Testamento fazia parte da lei mosaica que a morte deveria ser punida com a morte. E aí exatamente essa foi a lei que os gibeonitas buscaram para que o problema fosse resolvido. Mas a verdade é que isso partiu deles também. Eles poderiam ter pedido um resgate em relação à soma de dinheiro ou alguma outra questão, mas eles pediram dessa forma. E aí Davi fez conforme foi pedido. No segundo ponto de destaque, nós vemos uma ação corajosa de Rispa, a concubina de Saul, de quem 2 filhos foram tomados para serem mortos pelos gibeonitas. Ela ficou ali perto dos cadáveres dos seus filhos e mais as outras 5 pessoas que foram enforcadas, de forma a preservá-los para que nenhum animal, nenhuma ave pudesse comê-los e estraçalhá-los. Então, vendo isso, Davi viu que ele também precisava fazer alguma coisa. E o que Davi fez? Davi tirou aqueles homens ali que estavam pendurados e também levou os ossos de Saul e Jonatas, que haviam sido sepultados longe de casa, para a sepultura da sua própria família. E é dito depois disso que Deus se tornou favorável aos filhos de Israel. E no terceiro e último ponto, nós vemos que novamente houve guerra entre Davi e os filisteus. E aí, nessa guerra, Davi saiu a batalhar à frente do exército para os liderar. E aconteceu que Davi ficou muito cansado, isso aí está descrito no verso 15. E um filisteu gigante, aproveitando-se disso, ele quis matar Davi. Mas Abisai, que era irmão de Joabe, socorreu o rei e matou o gigante. E depois disso, os soldados imploraram para que Davi não mais saísse junto com eles à batalha.